A Mix Bahia FM apresenta Esporte Entre Amigos. Tudo que rola no mundo do esporte você ouve aqui. Esporte Entre Amigos. Começa agora. Jailson Santos, o Galego. Muito boa noite, minha querida Conceição de Jacuípe e toda a sua região. Muito boa noite, minha querida Humildes. Muito boa noite a todos vocês que estão aí sintonizados no programa Esporte Entre Amigos, com Jailson Santos, o Galego, Ronaldo Alves, Zezito Oliveira, Nailton Santana, Tico Ferenc, Gabriel Santana aqui na técnica conosco. Muito boa noite, meu amigo Maguila San. Todos juntos e misturados aqui na Rádio Mix Bahia, a nave mãe, a estourada da região. Daqui a pouquinho tudo que foi de notícias no mundo internacional, nacional e da nossa região, com destaque para a dupla Bavi e mais especial ainda para o Bahia ontem, que tomou um chocolate do Cruzeiro dentro do Mineirão. Mais de 30 mil pessoas assistiram o jogo de ontem, onde o Bahia não apresentou um bom futebol e perdeu o grande jogador Cauli. Vai ficar se recuperando mais uma vez, que pena, né? O Cauli, vitória em frente à equipe do Juventude, pode conseguir o acesso já no próximo domingo, no Barradão, enfim, tudo sobre a primeira divisão, os jogos de ontem. O Flamengo tomou 3-2 do Grêmio, enfim, Corinthians, né? Corinthians ganhou Cuiabá lá dentro de 1-0, o Fluminense, a torcida já cobrando muito os resultados negativos, ganhou do Goiás. Enfim, a primeira impressão é aquela que fica. Daqui a pouquinho vamos comentar sobre isso. Galego, é o que é isso mesmo? Boa noite, meu amigo. Zezito Oliveira. Boa noite, Galego. Boa noite, bancada daqui do programa Esporte Entre Amigos. E a torcida baiana a torcida do Bahia tá de cabeça baixa. Quem diria? O Bahia, depois de dois resultados positivos, dois resultados, que se diz 3 resultados, isso, e consegue perder para a equipe do Cruzeiro. Eu não considerei um resultado normal, porque em consequência dos últimos resultados do Bahia, eu já esperava, a torcida do Bahia já estava até respirando mais aliviada. Mas voltaram os mesmos problemas, as mesmas falhas de defesa, e vamos lá, vamos ver se o Rogério Ceni conserta esse negócio aí, para ver se no próximo jogo nós teremos o Bahia com mais um time aguerrido, como estava jogando antes, e conquistar para fugir desse diacho, dessa degola aí, que o negócio está perseguindo. E quanto ao Vitória, a torcida do Vitória está em lua de mel, graças a Deus. Vitória está bem, praticamente na primeira divisão. Vamos ver também no próximo jogo o que acontece, porque desde aquele resultado contra o CRB, que a torcida ficou decepcionada, mas o Vitória já superou tudo isso. E tá aí, Vitória praticamente classificado para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Alô, meu amigo Carlos Rosa. Carlos Rosa não tá muito bem não, né, Carlos Rosa? Você botou 1-0 ontem o palpite, mais 3-0. Não foi do jeito que a gente tava esperando, né? Mas é assim mesmo, bola pra frente. Do sábado tem mais. Vai pegar nada mais, nada menos que o Palmeiras. Daqui a pouquinho a gente vai falar do Sport Clube Bahia e dando detalhes sobre esse jogo do Palmeiras, esse jogo de ontem, enfim, Campeonato Brasileiro, meu irmão, só pedreira, é pedreira atrás da outra, não tem moleza não. 18-8, e Michael vira o novo sonho de consumo do futebol brasileiro. Michael, aquele mesmo que jogou no Goiás, que jogou no Flamengo, tá lá na Arábia. Palmeiras, São Paulo, Grêmio e Flamengo. O atacante Michael, atualmente no Al Hilal, é um dos nomes mais desejados por clubes brasileiros, de olho em 2024. E uma treta entre ele e o técnico Jorge Jesus pode ser um empurrãozinho que faltava para que seu time na Arábia Saudita aceite negociá-lo em definitivo. Michael tentou voltar para o Brasil nas últimas 2 janelas, mas esbarrou na diretoria saudita. Na última sexta-feira, porém, uma nova esperança é que Michael arranjou confusão com Jorge Jesus, depois de ter sido substituído aos 45 minutos do segundo tempo. O atacante ficou tão revoltado que atirou 2 copos de água no campo
Jorge Jesus foi tirar a satisfação. E a coisa só não ficou pior porque João de Deus, seu auxiliar técnico, separou os dois. Especula-se na Arábia Saudita que o Al Hilal optou por multar o brasileiro em parte do salário. Existe a expectativa de que o Entrevero possa ajudar em uma negociação em definitivo com alguns clubes do Brasil na virada do ano. É importante contar que Michael nem foi relacionado para o jogo seguinte, na vitória por 6-0 contra o Mumbai City pela Liga dos Campeões da Ásia. Nem a ausência de Neymar, que operou o joelho e volta apenas a partir de julho de 2024, fez Jorge Jesus cogitar escalar Michael. Na atual temporada ele fez 18 gols, 3 gols e 1 assistência. É aquilo, 45 minutos, já tinha passado já quase 90 minutos de uma partida de futebol. O cara não gostar de ser substituído, eu acho que é uma treta mesmo. Aí eu acho que foi uma jogada ensaiada dos dois, provocar alguma coisa para poder o Michael vir embora de vez pro Brasil, Zezito Oliveira. Tem dessas coisas também, viu? Com certeza, a gente pensa que é a Vera, mas ali foi coisa... Pode ter sido coisa armada, viu? Então, aí o torcedor fica de fora pensando, mas vamos armar essa parada aí, que é pra ver se a gente vai. E Ronaldo Fenômeno, que é o dono da SAF do Cruzeiro, comemora a vitória do Cruzeiro sobre o Bahia e fala, ganhamos mais uma. E ele que está sendo alvo de protesto lá pela torcida, comemorou bastante. E após vencer o clássico diante do Atlético por 1-0 na Arena MRV, o Cruzeiro engatou a segunda vitória seguida, derrotando o Bahia por 3-0 nesta quarta-feira no Estádio Mineirão, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. E logo após o resultado positivo, o ex-jogador Ronaldo, dono da SAF da Raposa, foi alvo de protesto pela torcida do lado do Cruzeiro e elogiou a festa. Ele falou aqui que com a derrota... Não, falou não. E vamos para a retrospectiva do jogo. Com a derrota, o esquadrão caiu para a 15ª colocação com 34 pontos, permanecendo 4 pontos acima da zona de rebaixamento. Porém, ele ainda aguarda o complemento da Bahia, aguarda o complemento da rodada, com o jogo de Santos e Vasco, e já o Cruzeiro engatou a segunda vitória seguida e passa o Bahia e salta para o 12º lugar no Campeonato Brasileiro, galera. Rapaz, eu tava assim, um jogo, deu até sono ontem, assim, nesse jogo ontem do Bahia contra a equipe do Cruzeiro. O primeiro tempo mais estudado do que criação de jogadas. Um primeiro tempo horroroso das duas equipes. Não vejo futebol também naquele time do Cruzeiro. A gente gostaria de comentar logo no noticiário do Bahia, mas a defesa do Bahia ontem foi ridícula ontem. Teve um lance que não tomou o gol logo, porque o cara ele jogou a bola para fora, porque é um lançamento dentro da área e o zagueiro Canu, ele não sobe, a zaga do Bahia não sobe. O Raul Gustavo ontem pra mim foi o pior jogador em campo do Bahia. Enfim, a equipe o pior, os dois, a dupla de zaga do Bahia ontem não teve bem. O gol do segundo gol do Cruzeiro mesmo, o Raul Gustavo também, ele deu mole. O Canu fez o gol contra, o primeiro gol do Cruzeiro. Na verdade, o Canu fez gol contra, mas a defesa do Bahia ontem bateu muito a cabeça. A defesa do Bahia, como vem batendo cabeça demais, toma muito gols, então é complicado. O Bahia ontem não viu a cor da bola, o Bahia ontem não jogou bola. Ontem foi uma partida, pra dizer assim, Carlos Rosa, pra esquecer. O jogo do Bahia ontem foi um jogo pra esquecer. Bahia ontem ainda perdeu o Cauli. O Cauli ainda que não tava lá, essas coisas todas quando ele estava jogando. Mas é o cara que desequilibra, é o cara que pensa, é o maestro do time. Então, já que o Cauli não tava bem, perdendo o Cauli piorou mais ainda. E o Bahia desorientado, as mudanças não deram certo. O Rogério Ceni ontem se perdeu completamente. Tomou 3-0 da equipe do Cruzeiro, que eu não vejo o Cruzeiro também lá, essas Coca-Cola toda. Mas... jogou melhor no segundo tempo, talvez. Um razoável futebol no segundo tempo da equipe cruzeirense. Mas eu falei aquilo aqui no início do programa. A primeira impressão é que fica o que ficou sobre a equipe do Bahia. Ele ganhou de 6-4 para a equipe do Goiás. Uma partida atípica, mas o Goiás ontem tomou 5. Goiás caca de pancada. A defesa do Goiás é pior do que a do Bahia. Aí o Bahia pega o Internacional desfalcado de 7, 8 jogadores.
na Fonte Nova e o Bahia deu 1-0 a pulso. Será que se o Goiás estivesse com aquele time titular que deu certo no Santos, será que a coisa não era diferente? Aí vem a equipe do Fortaleza. Fortaleza tá tão empolgada que conseguiu cancelar o jogo do Botafogo na terça-feira, pensando na Sul-Americana, porque ninguém tá com cabeça mais para Campeonato Brasileiro até o momento. Depois que decidi isso, aí depois volta tudo ao normal. Então ficou essa impressão que o Bahia ganhou essas duas partidas, porque pegou esses times relativamente um desfalcado, né, e o outro pensando na Sul-Americana. Aí vem um jogo contra o Cruzeiro. Vamos ver a expectativa, como a gente falou ontem, para tirar, né, esses mal olhados da desconfiança da torcida. E o Bahia toma 3-0 ontem sem jogar absolutamente nada. Aí vem sábado, o Zezito Oliveira e ouvintes vai pegar uma pedreira. Eu desde já digo e vou repetindo até sexta-feira, até amanhã, o Palmeiras é o favorito. Aí sim, que é o jogo que só tem um favorito, que é o Palmeiras. Mas deu 5 ontem no São Paulo. Tudo pode acontecer, vai chegar lá, mudar esse estilo de jogo que foi ontem. Não vamos aqui também querer criticar pesadamente, falar críticas aqui pesadas, como eu falei anterior aqui, passado, Zezito Oliveira, sobre o Vitória, quando o Vitória não jogou nada contra o Mirassol e tomou 6 contra o CRB, que a imprensa ameaçava, né, a criticar verdadeiramente a equipe do Vitória, fervorosamente. Eu aqui não, vamos acalmar. Também é hora de ter calma também com a equipe do Bahia. Não vamos aqui falando, criticando, duríssimo não, o time do Bahia não. É um jogo difícil que vai ter sábado, é um outro jogo, mas a situação do jeito que tá, o Bahia tem que se cuidar. Principalmente na sua defesa, para depois não sair de lá com uma goleada histórica. Olha o que eu tô avisando aqui. Se não tomar uma providência urgentemente e colocar o Gabriel Xavier logo para jogar, Bahia pode sair de lá do Parque Antártica, ou ex-Parque Allianz Parque, né, com uma goleada histórica. Torcedor do Bahia. 18 horas e 16 minutos, Zezito. E concluindo aqui, falando sobre o Cruzeiro teve seu jogo contra o Fortaleza adiada por conta da final da Copa Sul-Americana, e o jogo vai ser no sábado contra o Leão do Pici, enfrentando a LDU de Quito, lá no Uruguai. Com isso, a Raposa só volta a jogar no dia 2 de novembro contra o São Paulo, lá no Morumbi. O Cruzeiro, né? Isso. 18-16, Zé Ricardo cita estratégia para neutralizar o Bahia, exalta a atuação do Cruzeiro. Depois da vitória por 1-0 no clássico contra o Atlético Mineiro, o Cruzeiro venceu o Bahia por 3-0 na noite de ontem, no estádio do Mineirão, e se afastou da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. A Raposa está na 12ª colocação com 37 pontos, enquanto o Tricolor caiu para 15º com 34. Em entrevista após o jogo, o técnico Zé Ricardo exaltou a atuação da equipe e frisou que os 2 jogos podem ser usados como parâmetro para melhorar na competição. Dá confiança e podemos saber que devemos ter esses 2 jogos como parâmetro, sempre com coisas também para melhorar. Nos dá confiança, porque sem confiança ninguém faz nada na vida, mas com muita humildade, porque a gente sabe que vitórias são conquistadas com muito sacrifício. Amanhã temos que preparar a equipe para o próximo jogo. Então tá aí, o Zé Ricardo armou a estratégia. O Cruzeiro está fazendo as coisas certas, e cada passo é uma conquista. Precisamos valorizar o esforço. Hoje o Atlético Mineiro foi a Bragança e venceu o Bragantino. Então vimos o tamanho da nossa vitória contra eles no domingo. Isso valoriza, exorcizamos essa questão do Mineirão, que também era importante. O treinador também falou da estratégia do Bahia para vencer o Bahia. Uma equipe muito veloz, que gosta de jogar em transições e com um árbitro que gosta de fazer o jogo andar. Tudo isso poderia tirar um pouco da nossa estratégia, que era dar uma pousada, né, no jogo e abaixar um pouco as linhas, para a gente ter as oportunidades jogando nas costas do Bahia. Tudo isso nos preocupava, mas nosso grupo foi muito bem, salientou aqui o Zé Ricardo Zezito. E após passagem pelo América do Rio Grande do Norte, que foi rebaixado para a Série D, em um período na seleção brasileira, sendo auxiliar direto de Fernando Diniz nos jogos contra Bolívia e Peru, o técnico Dado Cavalcante acertou com seu novo clube, e trata-se da Portuguesa Santista, que estava em busca de um novo treinador após a saída de Leandro Zago. Após a eliminação na Copa Paulista,
E dado que acumula passagem por Bahia, Vitória, aqui no futebol baiano, e já começou o trabalho visando o Campeonato Paulista. Então o técnico Dado Cavalcante, que estava esquecido aí, e fez uma péssima campanha. Até que ele fez uma campanha razoável no Vitória, depois caiu, entre altos e baixos. Estava lá, jogado lá pro São Paulo e agora é técnico cadê, meu Deus? Da Portuguesa Santista, Galego. 18 e 19, Camilo Cândido, do Bahia, né? Aqui a comentarista aponta erro do VAR em Cruzeiro e Bahia, ofuscado pelo resultado. Camilo Cândido do Bahia atingiu o rosto de Matheus Pereira. Essa comentarista de arbitragem da ESPN. Renata Ruel afirmou que o árbitro Flávio Rodrigues de Souza cometeu um erro claro no jogo entre Cruzeiro e Bahia nessa quarta-feira no Mineirão. Apesar disso, a Raposa saiu de campo com o triunfo por 3-0. Aos 17 minutos da etapa final, o lateral esquerdo Camilo Cândido atingiu o rosto do meia atacante Matheus Pereira, do Cruzeiro, em lance fora de disputa de bola. De acordo com Renata, o defensor do Bahia deveria ter sido expulso. Camilo Cândido acertou fora da disputa de bola o rosto de Matheus Pereira e deveria ser expulso por conduta violenta no jogo Cruzeiro e Bahia. Errar o VAR em mãos, sugerir revisão. Era pro VAR em mãos, sugerir revisão. Rodada com muitas polêmicas de arbitragem que acaba ofuscada pelos resultados. Mas é um lance que passou despercebido pela arbitragem e o Bahia ainda deu sorte que não teve o seu jogador expulso ontem, o Camilo Cândido, nesse lance aí que ele acertou sem bola o rosto do jogador Matheus Pereira. Zezito Oliveira. 18 horas e 21 minutos. Gabriel Santana, nossos comerciais. Não saia daí. O programa Esporte Entre Amigos volta já. Aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho o campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho o Campeão. Presente no seu dia a dia, localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves em Humildes, na direção de Duim em Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101 em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem no Hotel Coruja, situado na BR-101 em frente ao Posto Coqueiro. De todo jeito você consegue comprar material de construção, CL Constrular. CL tem variedade, alojado, preço baixo, vende também pelo Zap. É só pedir que a CL entrega rapidinho. 92870041, vou repetir, 92870041, é só pedir. Na CL Constrular é rapidinho. Para construir, reformar ou decorar, é na CL Constrular. Peça no Zap 92870041. CL Constrular. Construir, reformar ou decorar sua casa vai ficar ainda melhor. Comprando na CL Constrular, você participa da promoção Reforma Premiada e concorre a diversos prêmios toda semana. Isso mesmo, tem sorteio toda semana. Você compra e concorre a prêmios como geladeira, tanquinho, Smart TV, Air Fryer, Vale Compras e muitos outros prêmios. Não fique de fora. Renove a sua casa com a CL Constrular e concorra. Humildes,
O Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente, e mais. Temos também refrigerantes diversos, e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho O Campeão, em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. Neste final de mês, aproveite o Super Fecha Mês da CL Constrular. Aqui tem ofertas imperdíveis para a sua reforma. Revestimento Arielle 37 por 59, apenas R$ 29,99. Piso Incenor 63 por 63 tipo C, apenas R$ 19,99. Kit de acessórios para banheiro, apenas R$ 98,99. Porta interna Ágata, R$ 188,50. CL Constrular, na Praça Benjamin Costa 48, em Conceição do Jacuípe, Berimbau. Na hora de alinhar e balancear o seu veículo, procure alinhamento e balanceamento Jomafa. Também trabalhamos com vendas de pneus novos e usados, com o menor preço da cidade. Localizado na rua Senador Quintino, número 2918. Telewhats 75 991 18 3539. Falar com Adriano. Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na rua Senador Quintino, número 2912. Telewhats 75999. Pode ser Ana Paula, que é noveleira. Pode ser Dona Beatriz, que gosta de ouvir música. Pode ser Dona Conceição, que faz yoga. O câncer de mama não escolhe alvo. Por isso, escolha o cuidado. Nos últimos 10 anos, o governo do estado realizou mais de 1 milhão de mamografias, fortalecendo a importância do diagnóstico precoce, que pode levar à cura em até 90% dos casos de câncer de mama. Faça suas consultas e exames com regularidade. Outubro Rosa, Governo do Estado. Mix Bahia FM 89.9. O programa Esporte Entre Amigos está de volta. Aqui na sua Mix Bahia FM. Jailson Santos, o Galego. 18 horas e 26 minutos aqui em Conceição de Jacuípe. E vocês, estou sentindo falta de vocês. Mande sua mensagem, mande seu áudio aqui pro número da nossa rádio. Ei aí, Gabriel Santana. Mande seu recado agora mesmo para o programa Esporte Entre Amigos. TelewhatsApp é o 75998659632 ou 981541406. Vamos lá, quem é? Boa noite, Jailson Santos, o Galego, Zezito Oliveira, Gabriel Santana, Maguila, Sam, Mix Bahia FM. Galego, o Bahia ontem teve irreconhecível, né? Irreconhecível. O seu meio campo não funcionou, o ataque muito menos, ainda perdeu o Cauli logo no primeiro tempo. E foi um jogo apático. Não que o Cruzeiro tenha sido esse espetáculo todo, né? Fez o feijão com arroz, aproveitou da fragilidade da defesa do Bahia, que a defesa do Bahia é uma baba de quiabo, bicho. Seu Canu, tanto colocar ele com quem colocar ali, nós temos aí uma das defesas mais vazadas do campeonato. Em compensação, temos um ataque também, um dos mais produtivos, né? Até de algumas equipes que estão aí figurando entre sétimo e oitavo. Nosso problema é de defesa, tomara que o Bahia consiga se manter na primeira divisão e para o ano faça uma reformulação nessa defesa. Porque seu Canu, eu vou dizer, é um jogador muito de altos e baixos, vulnerável, né? É um jogador que tem uma regularidade, daqui a pouco dá uma braga, meu irmão, né? Que a gente fica assim estupefato de ver Canu fazer dar algumas barbeiragens no elenco do Bahia. E os outros zagueiros, tirando o menino que veio da base lá, ainda não disse para que veio.
A lateral direita, Gilberto, caiu de produção. O esquerdo também não está mais com com aquele posicionamento tático que era muito proveitoso para a equipe. Hoje nós estamos muito vulneráveis, né? Voltamos a ser vulneráveis, e eu acho que o Bahia foi para cima do Cruzeiro ontem, quando não deveria também. Deveria respeitar um pouco mais o time, apesar que não é grande coisa, mas está fora de casa. Enfim, ontem o Bahia foi irreconhecível. Claro que lá contra o Palmeiras é outro jogo, mas o Palmeiras é favoritíssimo aí em vencer. Tomara que a gente consiga ser uma equipe mais coesa para não vir com um placar, digamos, até vergonhoso, né? Que a gente possa fazer um jogo digno lá contra o Palmeiras no Allianz Parque. No mais, uma boa noite a todos aí. E dizer que eu não estou bem hoje não, viu? Hoje eu estou retado, meu irmão. Valeu, gente. Uma boa noite. Esse é o nosso Santana. O Bahia não jogou praticamente nada ontem, durante os 90 minutos, mais os acréscimos lá no Mineirão. Tem alguma coisa a dizer aí, Zezito Oliveira? Galera, eu tenho uma notícia aqui, é a seguinte: apenas 2 meses após a conclusão de uma Copa do Mundo feminina, que quebrou recordes, o futebol feminino está mergulhado em outra crise. Dessa vez com as jogadoras jamaicanas, que se recusam a jogar por seu país nas próximas partidas internacionais. E em um comunicado compartilhado nas redes sociais no fim de semana, por atleta da equipe que disputou o Mundial, incluindo a capitã Alion Subai e o atacante Khadija Sal, as jogadoras em questão disseram que estavam assumindo uma postura drástica na tentativa de acabar com o constante maltrato do seu órgão governamental nacional. Elas dizem em um comunicado ainda que aguardam o pagamento da sua participação na Copa do Mundo ainda, e acusam a Federação Jamaicana de Futebol de má gestão. E o comunicado também acusou a entidade de comunicação pouco profissional e diz que as atletas só souberam da contratação do seu novo treinador, Xavier Gualbert, através das redes sociais. E ele foi assistente do técnico Leon Denilson. Então, as jogadoras até hoje, galera, não receberam equivalente a bicho, sei lá qual foi o acerto dele lá, ou a cota de participação no campeonato mundial. É uma pena, né? Uma pena. E também esse treinador foi acusado, acho que é ele, né? De assédio. É uma pena. É uma pena porque o futebol feminino, muitas empresas aí querem patrocinar. Foi o diretor da seleção da Jamaica. E não? Foi da Espanha. O outro foi o treinador da Jamaica. Tô falando do treinador, ali foi o diretor. Então esse aí foi o treinador. Então muitas meninas querem jogar bola, ver essa situação. Rapaz, será que... Fica até meio receoso de enfrentar um tipo de situação dessa. Então isso aí não pode acontecer jamais. Principalmente no futebol feminino, que está agora querendo subir, né? Querendo ganhar novos ares aí no mundo internacional e principalmente aqui no nosso Brasil. 18:32, dá um agora do Vitória. Zeca está recuperado da lesão e fica à disposição de Léo Condé para a Vitória e Juventude. Léo Condé vai ter Zeca à disposição para a partida deste domingo contra o Juventude, de acordo com a apuração do GE. O lateral e capitão do Vitória foi liberado pelo departamento médico e treinou sem restrições durante toda a semana. O jogador vinha sendo preparado para voltar aos gramados no confronto direto contra os gaúchos. Então tá aí o Zeca. Acho que se tiver bem vai voltar à sua posição de origem, que é lateral direito, né? Apesar de que o Zeca jogou muito tempo como lateral esquerdo no Santos. Então o Zeca, ele conhece também da posição ali, mas ele é lateral direito. E vai entrar no lugar do Railan numa partida dificílima contra a equipe do Juventude no próximo domingo no Barradão, meu caro Zezito. 18h33, 18h33. Cadê Carlos Rosa? Alô, Carlos Rosa! Carlos Rosa tá aí, sintonizado, tá de cabeça inchada, mas daqui a pouco eu creio que ele vai mandar um áudio aí, viu? E Zé Rafael leva o 3º cartão amarelo e desfalca o Palmeiras contra o Bahia. O Palmeiras também terá um desfalque importante para o próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro. E como estava pendurado, vai cumprir suspensão automática no jogo contra o Bahia. Além dele, o Verdão não conta com Gabriel Menino, lesão no tornozelo.
Atuesta, transição física. E Dudu, lesão ligamentar no joelho. Zé Rafael se destacou pelo Bahia, sendo campeão da Copa do Nordeste de 2017 e do Campeonato Baiano de 2018. E em 2019 foi comprado pelo Palmeiras por 14 milhões e meio, onde está até hoje. Ao todo são 263 jogos pelo clube alviverde, com 23 gols marcados e 20 assistências. Esse eu tiro o chapéu, já merecia uma vaga na seleção brasileira. Não vejo por que não ter sido convocado ainda o Zé Rafael para a seleção brasileira. Mas o problema todo, galera, é o seguinte, é que eu acredito que a CBF, ela não está desse jeito aí, acho que não vai para lugar nenhum, porque eles estão priorizam jogadores que atuam no futebol europeu e não valorizam os jogadores que estão atuando no futebol brasileiro, porque eu sempre venho falando, eu não acredito que no futebol brasileiro não tenha condições de se formar uma equipe, uma seleção, e supomos assim que faça uma seleção, forme com 6 meses antes de uma competição, e aí faça como antigamente, que aí não pode viver de recordações, mas foram coisas que deram certo. O Brasil foi tetracampeão mundial, com um time, com jogadores atuando no futebol brasileiro. Então, a minha política é essa, enquanto a CBF tiver nessa política, vai ser isso aí. 18h35, será que dá? Vamos ver aqui, veja alguns momentos dos times que podem impedir o acesso antecipado do Vitória. O Vitória só entra em campo para enfrentar o Juventude às 19 horas no domingo, mas a 34ª rodada da Série B começa na sexta-feira. Para o rubro-negro, o Leão seca 4 rivais, direto para tentar confirmar o acesso com 4 rodadas de antecedência no Barradão. A combinação de resultados que garante acesso para o Vitória já nesse domingo é a seguinte: triunfo do Leão sobre o Juventude, derrota do Guarani para o Botafogo, Criciúma não venceu o Sampaio Corrêa, Novo Horizontino não venceu a Ponte Preta e Mirassol não venceu o Ituano. Agora que você já sabe quem precisa secar, chegou o momento de entender como os rivais diretos do Vitória chegam para a 34ª rodada. Quem está em boa fase, quem não vem bem, quem tem um adversário mais fraco e o mais forte. Vamos conferir aqui abaixo, desempenho recente do Guarani, Novo Horizontino, Criciúma e Mirassol. Então aqui temos Guarani e Botafogo, sexta-feira. Novo Horizontino e Ponte Preta, sexta-feira. Criciúma e Sampaio Corrêa, sábado. Ituano e Mirassol, sábado. Então eu acho aqui que o adversário mais forte aqui, quem vai enfrentar aqui, é o Guarani, né? Que vai pegar o Botafogo de São Paulo, e é clássico. E o mais fraco é o Criciúma, que vai enfrentar o Sampaio Corrêa. Então vamos aí secar, torcedor, e torcer, né? E não vamos nem torcer. O Vitória tá na primeira divisão. O Vitória está fazendo a parte dele para ir para a primeira divisão. E é só a questão de secar esses adversários aí para poder logo o acesso vir logo no domingo no Barradão. O bom é que o Vitória vai jogar sabendo dos resultados dos times que já vão se jogar amanhã, né? Vão jogar amanhã na rodada. Sexta-feira já tem aí 3 jogos importantíssimos que vai valer vaga decisiva para o Vitória subir para a primeira divisão no próximo domingo, Zezito. E Galego, há anos atrás, aqui o torcedor brasileiro tinha orgulho de bater no peito e dizer assim: o Brasil é hoje o melhor futebol do mundo. Mas não é não, acabou isso, e a FIFA divulgou nesta quinta-feira o ranking mundial, atualizando após a contagem de partidas das eliminatórias e amistosos disputados no mês de outubro. Então, na lista ficou em primeiro lugar a Argentina, como uma das melhores do mundo. Depois vem a França e o Brasil em terceiro lugar. E quem diria, galera, o Brasil hoje, que já foi considerado o ranking 1 do futebol mundial, hoje participando como terceira força do futebol mundial. Ainda está em uma terceira força aí. Para mim, o Brasil, ele sempre vai ser a melhor seleção do mundo. Não há mais, temos que respeitar as outras aí que estão se colocando muito bem nas posições da FIFA. Mas o Brasil, do jeito que está apresentando seu futebol, a tendência é cair. 18h38. Vamos lá, Gabriel Santana, nossos comerciais. Não saia daí. O programa Esporte Entre Amigos volta já aqui na Mix Bahia FM.
Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho o campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho o Campeão. Presente no seu dia a dia, localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves em Humildes, na direção de Duim em Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101 em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem no Hotel Coruja, situado na BR-101 em frente ao Posto Coqueiro. De todo jeito você consegue comprar material de construção, SL Constrular. Na CL tem variedade, alojado, preço baixo, vende também pelo Zap. É só pedir que a CL entrega rapidinho. 92870041, vou repetir, 92870041, é só pedir. Na CL Constrular é rapidinho. Para construir, reformar ou decorar, é na CL Constrular. Peça no Zap 92870041. CL Constrular. Construir, reformar ou decorar sua casa vai ficar ainda melhor. Comprando na CL Constrular, você participa da promoção Reforma Premiada e concorre a diversos prêmios toda semana. Isso mesmo, tem sorteio toda semana. Você compra e concorre a prêmios como geladeira, tanquinho, Smart TV, Air Fryer, Vale Compras e muitos outros prêmios. Não fique de fora. Renove a sua casa com a CL Constrular e concorra. Neste final de mês, aproveite o Super Fecha Mês da CL Constrular. Aqui tem ofertas imperdíveis para a sua reforma. Revestimento Arielle 37 por 59, apenas R$ 29,99. Piso Encenor 63 por 63 tipo C, apenas R$ 19,99. Kit de acessórios para banheiro, apenas R$ 98,99. Porta interna Ágata, R$ 188,50. CL Constrular, na Praça Benjamin Costa 48, em Conceição do Jacuípe, Berimbau. Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho O Campeão em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. Na hora de alinhar e balancear o seu veículo, procure alinhamento e balanceamento Jomafa. Também trabalhamos com vendas de pneus novos e usados com o menor preço da cidade. Localizado na Rua Senador Quintino, número 2918. Telewhats 75 991 18 3539. Falar com Adriano. Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na Rua Senador Quintino, número 2912. Telewhats 75 99230 7706. Falar com Nilson. Pode ser Ana Paula, que é noveleira. Pode ser Dona Beatriz, que gosta de ouvir música. Pode ser Dona Conceição, que faz yoga.
O câncer de mama não escolhe alvo. Por isso, escolha o cuidado. Nos últimos 10 anos, o governo do estado realizou mais de 1 milhão de mamografias, fortalecendo a importância do diagnóstico precoce, que pode levar à cura em até 90% dos casos de câncer de mama. Faça suas consultas e exames com regularidade. Outubro Rosa, Governo do Estado. Mix Bahia FM 89.9. Você está conectado com a nave mãe. Falando diretamente da Rua João Hipólito de Azevedo, número 1, Centro de Conceição do Jacuípe. O programa Esporte Entre Amigos está de volta. Aqui na sua Mix Bahia FM. Jailson Santos, o Galego. 18 horas 44 minutos, pulou aqui agora 18h45 e quem quiser mandar seus áudios, né? Mande mensagem e mande seus áudios aqui para o número do nosso WhatsApp aqui na nossa rádio. Mande seu recado agora mesmo para o programa Esporte Entre Amigos. TelewhatsApp é o 75998659632 ou 981541406. Boa noite, Esporte Entre Amigos, Nailton, Galego, Zezito, Ronaldo, toda essa turma maravilhosa aí do Esporte Entre Amigos. Que Bahia é esse ontem, meus queridos? Bahia não jogou nada. Um time completo, era para ter tomado uns 5. Vou dizer, viu? Agora tem que ficar torcendo agora de noite para dar uma zebra aí de Santos e Curitiba, o Santos perder e o Vasco perder para o Internacional, porque senão eles dois ganhando, vai para 33 pontos, vai colar no Bahia, vai ser desespero no final de semana. Mas vamos que vamos, é isso aí. Não pode perder a esperança. Um abraço a todos e estou aqui sempre ligado. Boa noite, programa Esporte Entre Amigos. Boa noite, Jailson. Boa noite, Zezito, Gabriel. O jogo do Bahia ontem, interessante, né? Eu sempre disse que não gostei de Raul Gustavo. E junto com o Canu, meu amigo, não dá certo. Eu não sei porque que ele não confia em Gabriel Xavier, que é o zagueiro do time, né? Que vem bem aí. Não consigo entender. Outra coisa, você falou de um comentarista aí de arbitragem, e que era para revisar o lance de Camilo Cândido. E como é que não dá uma falta naquela de Gilberto, na origem da jogada do terceiro gol? A bola foi falta lá em cima de Gilberto. Foi falta claríssima. E os 2 gols que o Cruzeiro fez, aliás não fez, né? Foi contra, que Canu sobe, doido, cabeceia para dentro. O outro, goleiro, muito bom, o goleiro do Bahia, falhou, deu um tapa para dentro. E o terceiro gol foi falta em cima de Gilberto, lá em cima, na origem da jogada, né? Agora é preciso arrumar essa zaga aí, porque senão vai chegar lá em São Paulo contra o Palmeiras, meu amigo, vai vir lá com uma sacola de gol. Tem que tomar cuidado para não passar vexame lá, né? Em casa o Bahia faz a parte dele. No mais, para mim, é um jogo normal. O Cruzeiro fez a parte dele, que foi vencer o jogo. É o que o Bahia tem que fazer aqui. Perder lá fora, para mim, é normal, galera. Não vejo bicho de cabeça, não. O ruim é a circunstância em que aconteceu o lance do gol, que foram dados, né? E o Bahia teve posse de bola, foi bem melhor em posse de bola, mais do que o Cruzeiro, mas em compensação não surtiu o efeito esperado, né? É preciso arrumar esse time aí, que senão não vai não, viu? Um abraço. Isso aí, Ronaldo Alves. Um abraço, Ronaldo Alves, Carlos Rosa. Na verdade, aquele lance lá também achei que foi falta no Gilberto. O lance que originou o gol da equipe do Cruzeiro, a bola foi falta claríssima. E o VAR, né, parou, olhou e eles viram outra coisa que ninguém entende, ninguém sabe o que esse cara, né? Igual de Camilo Cândido, que foi falta para a expulsão do Camilo Cândido. Mas é complicado, né? Acho que até o VAR já tá cansado, já tá na hora de trocar tudo, na minha modesta opinião. É isso aí. Vamos ver o que vai acontecer aí sábado contra a equipe do Palmeiras, um jogo em que a intensidade palmeirense é muito forte, a intensidade é mais forte que o time do Cruzeiro. Tem um grande elenco, indiscutivelmente, mas futebol, caixinha de surpresa. Vamos ver o que tudo pode acontecer, inclusive nada.
18 horas 49 minutos. 18h49, tem alguma coisa, Zezito Oliveira? Vamos falar um pouco, vamos falar de Vitória aqui, para o torcedor não ficar reclamando que a gente só se fala de Bahia, mas Vitória também é esporte. E após folgar no domingo e na segunda-feira, o elenco do Esporte do Vitória voltou no batente na tarde dessa terça-feira, lá no centro de treinamento Manuel Pontes Tanajura. E começou a preparação para a decisão contra o Juventude domingo, lá no Barradão. E para a realização das atividades foram formados 2 grupos. O primeiro formado pelos atletas que iniciaram a partida passada diante do Sampaio Corrêa em São Luís, que teve o Vitória, venceu pelo placar de 1-0. E depois teve o comando do preparador físico Diego Camura. Os atletas foram inicialmente submetidos à atividade de regeneração física e completaram com um joguinho lá no espaço reduzido no campo 2 do CT Manuel Pontes Tanajura, o Barradão. E exames descartam hérnia abdominal. Ian Soto volta a treinar no Vitória. Abdominal em Ian Soto foi descartada a hérnia nesta quarta-feira. Segundo Vitória, os exames realizados no zagueiro afastaram a possibilidade. Ainda de acordo com o clube, o atleta também foi atendido pelo cirurgião geral Adriano Brito. O profissional também descartou a suspeita após os resultados dos exames. Ian Soto voltou a treinar no CT Manuel Tanajura. O defensor participou de uma atividade com bola à parte com o lateral Vicente. Então tá aí, graças a Deus, não deu a hérnia, né? Estava suspeita de hérnia abdominal, mas não deu nada depois dos exames. Com Ian Soto está aí liberado pelo departamento médico. 18 horas e 51 minutos, 18h51. E Vitória tem projeto pronto para transformar o Barradão em arena. Olha aí, torcedor do Vitória. O Vitória deu mais um passo para modernizar o Barradão. O clube concluiu o projeto para transformar seu estádio em uma arena. O projeto foi revelado pelo presidente Fábio Mota em vídeo gravado no CT Manuel Tanajura. Agora o Rubro Negro busca parceiros para realizar a reforma. Desde julho de 2023, o Leão negocia com empresas os direitos do Manning Heineken do estádio. Porém, Mota acredita que só com a duplicação da rua Artemio Valente, que dá acesso ao Barradão, com edital para a obra publicada pelo governador do estado, em julho o clube avançará com um projeto. O custo da Arena do Vitória, ou Arena Barradão, deve ficar em torno de 200 milhões a 300 milhões, coisas fluir para o time rubro-negro, Zezito Oliveira. E Vitória, que está vivendo um momento de lua de mel com o seu torcedor, está cada vez mais próximo de voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Porém, dessa vez vai ser de forma histórica, viu? O Vitória é líder com 64 pontos absoluto em 33 rodadas, 5 pontos a mais do que o Sport e o Atlético de Goiás, galera. Com certeza, a Vitória é líder absoluta. Ele dorme líder, acorda líder, perde líder, continua sendo líder. Então, importante, acho que acreditar para domingo, a depender ainda das combinações dos resultados, para que suba logo matematicamente. Domingo Vitória possa subir, né? Ter o acesso tão esperado dos seus jogadores. Acho que essas combinações de resultados aí, na minha opinião, não sei, possa ter que não vai ter essas 4 combinações, mas que o Vitória possa jogar pelo menos com um empate na outra rodada, se isso ganhar a equipe do Juventude, né? Tem ganho o Juventude primeiro, mas acredito que o Vitória 99% de subir, já tá aí na primeira divisão e é só comemorar aí, torcedor rubro-negro. E a observação é a seguinte, não é 99, é 99,92%, quase 100% de possibilidade de Vitória subir para a primeira divisão. 18h53 e Bahia perde Cauli para o jogo contra a equipe do Palmeiras. Bahia perde Cauli, não enfrenta o Palmeiras. O Sport Clube Bahia terá um desfalque importante para o duelo contra o Palmeiras na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O meia Cauli, principal jogador do esquadrão na temporada, foi substituído aos 35 minutos do primeiro tempo no jogo contra o Cruzeiro, após sentir dores no músculo adutor da coxa direita. Como já seria desfalque por conta da lesão, o camisa 8 aproveitou e forçou um cartão amarelo
colocou reclamação quando já estava no banco de reservas. O Esquadrão perdeu ontem por 3-0. Os gols foram marcados por Canu contra Marlon e Bruno Rodrigues. Agora a grande pergunta: quem vai entrar no lugar do Cauli para o jogo contra a equipe do Palmeiras? Tassiano já continua, né? Então, Luciano Juba, a grande expectativa. Torcedor quer ver o Luciano Juba jogar. O grande nome do esporte, né, na temporada, esse ano. E quer ver o Luciano Juba jogar. O Rogério Ceni disse que tem que amadurecer mais um pouco. Vamos ver o que vai acontecer ali. Agora eu não entendo por que Juba estava fazendo uma boa campanha lá na equipe do esporte. Ele era titular lá e veio para aqui pro Bahia para ser reserva. Eu não entendo por que isso. O cara, eu acredito que ele tem vaga para Luciano Juba no time do Bahia. Então o Rogério Ceni tem que procurar rever isso aí, porque a torcida tá pedindo a presença de Juba no time titular da equipe do Bahia, para ver se eles não resolvem usar o cara depois que o time for rebaixado, entendeu? E Ceni lamenta a sucessão de erros do Bahia contra o Cruzeiro. Pior jogo disparado, aí que a gente falou aqui. É o que falamos aqui. Com uma atuação desastrosa, o Sport Clube Bahia perdeu mais um jogo aí, 3-0, permanecendo 4 pontos acima da zona de rebaixamento. Porém, ainda aguarda o complemento da rodada. Na entrevista pós-jogo, o técnico Rogério Ceni lamentou os inúmeros erros técnicos da equipe e frisou que não reflete o Bahia dos últimos jogos. Foi o pior jogo disparado. Não conseguimos criar, mesmo sendo um time que não pressionava. Não tivemos condições de fazer boas entradas. Conseguimos no segundo tempo, mas estivemos desligados. O Bahia de hoje não reflete o Bahia dos últimos jogos, mas não apaga o que fizeram nos últimos jogos. Hoje não tenho o que falar. Não conseguimos executar o que planejamos. Erros técnicos de passe, de domínio, erros em gols estranhos. Hoje não reflete o que fomos nos últimos jogos, disse o Rogério Ceni. 18 horas e 56 minutos. Quer dizer, Rogério Ceni, como a gente falou aqui, erros, que não se viu o Bahia cometer tantos erros, mas os erros que tá mais claro aí é o erro da zaga. A zaga do Bahia tá deixando a desejar desde o início do campeonato. E o zagueiro do Bahia avalia a derrota e espera a reação contra o Palmeiras. O Esquadrão caiu para 14º lugar, porém ainda aguarda o complemento, da rodada aqui de hoje. O Gustavo citou o vacilo da defesa no primeiro gol, marcado por Canu, e espera a reação diante do Palmeiras. Eu acho que o nosso time começou a impor bem no primeiro tempo. Tivemos um vacilo ali de tomar o primeiro gol, mas a equipe do Cruzeiro é uma equipe muito qualificada. É um jogo que foi muito difícil, mas nada de lamentar. Acontece. É importante, disse o zagueiro, que na minha opinião, lamentável a atuação do Raul Gustavo ontem. Parece que o cara tava, sei lá, parecia um amador dentro de campo ontem. Um cara que veio do Corinthians, um cara já um pouco maduro já, né? Jogador como o Raul Gustavo, não se pode deixar um cara alto, tem boa estatura, ele e o Canu. E o Bahia levando gols de cabeça. Então, e ainda gol contra. Inadmissível, Zezinho. E falando de zagueiro, o Galego, o torcedor do Vitória, se lembra do zagueiro, o Wallace, grande zagueiro que atuou pela equipe do Pois é, o Wallace tá atuando com a camisa do Brusque, lá do Brusque, me parece Santa Catarina, né? Lá em Santa Catarina, e foi considerado destaque na seleção da Série C da última rodada do Campeonato Brasileiro. Então, jogador, o Alice aí, deve estar com uns 30 e tantos anos, destaque na seleção do Campeonato Brasileiro da Série C. Aí, chegamos ao final do nosso programa, agradecer a audiência de todos vocês, lembrando que amanhã estaremos de volta, com fé em Deus. Muito boa noite a todos vocês e até amanhã. Boa noite, Humildes, boa noite, Conceição Joaquim, boa noite, região, Feira Santana Oliveira. Amanhã estaremos aqui de novo com mais um programa Esporte Entre Amigos, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Boa noite, Birimbau. A Mix Bahia FM acabou de apresentar Esporte Entre Amigos. Tudo que rola no mundo do esporte, você ouve aqui. Esporte Entre Amigos.